pessoas estão entrando. O Reu já entrou. Olá, meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Estamos aí mais uma vez nessa ideia de chegar até o lado de vocês por meio da tecnologia. E que bom que nós temos a tecnologia. Depois de tanto tempo, a gente estava esperando que hoje pudesse ter sido liberado para a gente voltar a reunir como igreja, em comunhão uns com os outros, perto, sem problema, mas ainda não deu. Mas, de qualquer forma, a gente vai, na medida do possível, tentando chegar até vocês por meio da internet. Então, que Deus abençoe vocês, os que estão na live. E se você quiser colocar um pedido de oração, fazer um comentário, pode fazer que eu vou responder depois. Não dá para fazer agora, porque senão eu perco a concentração naquilo que eu vou falar. Mas então pode registrar aí que depois nós vamos responder. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia baseada no devocionário da Cristã Evangélica, e nessa semana no Novo Testamento a gente passou a ler no livro de Atos, começou a ler o livro de Atos. E ao fazer a leitura do livro de Atos, eu pude perceber algumas similaridades daquela igreja, daqueles acontecimentos lá do princípio da igreja, com algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Eles ainda não tinham templos, né? Portanto, eles se reuniam, começaram a se reunir ainda lá no templo dos judeus, mas logo isso foi impedido. E uma coisa que eu pude perceber é que eles acharam uma forma, encontraram um jeito de adorar o Senhor. Eles perceberam claramente, logo rapidamente, que não era o lugar em si que fazia eles terem comunhão com o Senhor e uns com os outros. Isso podia ser feito em qualquer lugar, e eles foram percebendo isso claramente. E a nossa internet está cheia a internet está cheia de coisas, de opiniões e de críticas disso, crítica daquilo. Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite, aqueles que estão assistindo, sobre aquela igreja lá do princípio, e que nós temos hoje a oportunidade de, quem sabe, Deus está permitindo isso acontecer para que a gente volte. Eu nem vou dizer copiar o modelo da igreja primitiva, porque na realidade eu acredito que aquele modelo é um modelo mais viável e que produz mais resultado. A igreja viveu sem templos quase 300 anos, 280 anos mais ou menos, e na minha visão pessoal foi o período que a igreja mais cresceu. Mas eu quero pensar, meus irmãos, sobre algumas coisas que nós temos a oportunidade de aprender com aquela igreja lá do princípio. E, por incrível que pareça, a minha ideia é justamente a de nós pensarmos que o individualismo ele não é uma ideia que vinda de Deus. A igreja, apesar de ser pequena naquele tempo, eles não eram individualistas. Eles se reuniam em vários lugares, e eles tinham comunhão no partir do pão, nas orações, na leitura da palavra. E hoje nós estamos, de certa forma, individualizados, porque nós estamos presos dentro de casa. Mas a ideia da igreja primitiva não era uma ideia de individualismo, era uma ideia de comunhão, de estar juntos, mesmo que
não eram muitas pessoas que estavam juntas, mas eram muitas pessoas juntas em vários lugares. E nos nossos dias, as pessoas vivem solitárias no meio da multidão, e nós estamos percebendo isso claramente. A gente todo mundo está sentindo falta de estar junto com outras pessoas, de estar junto nas igrejas, nos shoppings, onde for, está todo mundo sentindo falta disso. Mas a verdade é que a gente só está percebendo isso agora porque a gente não tem. A gente foi proibido, de certa forma, de termos esses lugares para estarmos juntos com outras pessoas. E quando nós estávamos juntos, o que nós fazíamos? De certa forma, nós estávamos isolados, estávamos solitários no meio da multidão. E eu acredito que Deus está permitindo essa pandemia para que nós, como igreja, pudéssemos descobrir, não é nem só descobrir, mas constatar esse individualismo. E esse individualismo ele reflete falta de comunicação, orgulho, falta de conhecimento de Deus, família desestruturada, falta de comunhão, né? E eu acredito que a igreja primitiva é um modelo que nós devemos olhar para percebermos como nós devemos viver uma vida como igreja e uma vida prática. Eles tinham os seus problemas lá e logo em seguida, quando eles decidem ficar por ali e começa a perseguição, eles tiveram que se espalhar por todos os lugares e ficaram ainda em grupos menores, talvez muito parecido conosco. E a morte também para eles era muito real. Hoje nós estamos vendo aí as pessoas andando de máscara. Eu mesmo saí 2 vezes hoje, tive que sair de máscara. E a grande maioria de nós estamos fazendo isso porque estamos com medo de morrer. Mas lá para aqueles irmãos da igreja primitiva, a morte era algo real, próximo. Qualquer um que declarasse ser servo do Senhor corria risco de morrer. Como que eles venceram isso? Como que eles cresceram tanto diante de tantas dificuldades? Então eu quero ver com vocês nessa noite, lá em Atos 2, de 42 a 47, é um texto muito conhecido e diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, logo nos primeiros dias, eles ainda conseguiam se reunir no pátio do templo. Mas logo que a perseguição começou, eles não tiveram mais a oportunidade de fazer isso. Mas o fato de serem perseguidos, o fato de estarem espalhados, de estarem com medo dos judeus, dos romanos, não tirou deles algumas coisas que esse texto aqui mostra para nós, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa que a gente percebe claramente é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou eles observavam a prática da palavra. Aquilo que havia sido ensinado, eles estavam colocando em prática na vida deles. E com certeza, talvez em algumas situações das quais nós estamos vivendo, algumas coisas da palavra de Deus não dá para ser colocada em prática de uma forma mais efetiva. Mas eu acredito que essa pandemia deve trazer para nós a oportunidade de colocarmos em prática alguns princípios da palavra de Deus que nós não estávamos fazendo até então.
Observar a prática da palavra de Deus, com certeza, é o caminho para uma vida agradável. Salmo 119, 9, o versículo 11 do Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, 105 diz, luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 119, 9 diz de que maneira o jovem poderá conservar puro o seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor. Então, a oração é o nosso único canal de comunicação com Deus. Mas a leitura bíblica é o meio de comunicação de Deus para conosco. Ele até pode se comunicar de outras formas, se ele quiser, mas via de regra ele se comunica conosco por meio da palavra. Como eu tenho aprendido nesses dias em que eu decidi resolver a ler a Bíblia de uma forma sistemática, desde do primeiro dia de janeiro, lendo diariamente, e tenho aprendido várias coisas. E aquela igreja, ela vivia na prática. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles viviam a prática da palavra de Deus. Nos versículos 42 e 44 diz que eles também viviam em comunhão. Então, nessa discussão, hoje, essa semana teve uma discussão, a semana passada, aliás, sobre comunhão, se comunhão era só quando nós estávamos reunidos, juntos. E alguém levantou uma questão importante do que está escrito lá em 1 João, no capítulo 1, que diz que se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. E a pessoa que escreveu defende a tese de que a nossa comunhão, ela não é necessariamente quebrada pelo fato de não estarmos juntos. E eu sou tendente a concordar nisso, porque o fato de estarmos separados hoje fisicamente não pode quebrar a comunhão que foi ganha por meio do sangue de Jesus. Jesus derramou o seu sangue por nós para nos unir a Deus, e essa união não pode ser quebrada pelo fato de que nós estamos distantes, ou não podemos estar, o máximo que podemos ficar hoje, de acordo com as regras, é 1,80 m. Então, a segunda coisa que esses irmãos tinham lá no passado, no início da igreja, era a comunhão. Eles se dedicavam à palavra, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Então, hoje nós não temos condição de partir o pão. Hoje seria o dia da ceia. Está tendo muita polêmica na internet aí sobre se pode ministrar a ceia online, e isso ainda vai gerar muita discussão, mas é uma coisa para a gente aprender, né? Mas eu quero dizer que eu acredito que a nossa comunhão, ela não pode ser quebrada pelo fato de nós estarmos distantes fisicamente um do outro. Quem nos uniu foi o sangue de Jesus, e não o fato de estarmos em proximidade, né? A palavra comunhão, ela vem da palavra grega koinonia, que significa ter tudo em comum. Então, tudo em comum não é apenas o fato de estarmos no mesmo lugar. Aqui ele vai citar o que seriam essas coisas em comum que ele tinha. Ele diz que nada, eles não consideravam nada propriamente seu, mas eles vendiam e repartiam. Então, é uma coisa que, obviamente, a gente não vê mais nos nossos dias, mas eu acredito que até ímpios têm feito isso. Têm separado dinheiro aí para o combate do coronavírus. E comunhão tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com a gente repartir, mesmo do pouco que nós temos, com aqueles que não têm nada. Há uma frase que diz que ninguém é tão pobre que não possa repartir alguma coisa, e ninguém é tão rico que não possa precisar de alguma coisa. Então eu quero desafiar os irmãos e a mim mesmo a praticar essa comunhão que se preocupa com a outra pessoa. Mesmo que eu não tenha muito, mas daquilo que eu tenho, daquilo que Deus tem me dado, aprender a compartilhar. Então, viver na prática da palavra, não apenas leitores da palavra, não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Viver em comunhão,
No caso deles, eles estavam juntos, mas eles tinham outras coisas em comum. E a terceira coisa que nós podemos aprender com esses irmãos é que, eu já acabei de falar um pouquinho sobre isso, a capacidade de nos preocuparmos com a necessidade alheia. Eles foram a um extremo que talvez nós hoje não tenhamos coragem de ir, mas já imaginou você vender a sua casa, a sua propriedade e depositar o valor aos pés, né, daqueles que administram? Aqui no capítulo 4 diz que havia um homem chamado José, um levita de Chipre, a quem os homens deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, não só José, o Barnabé, mas aqui diz que toda a igreja se preocupava com a necessidade alheia. E eu tenho pensado sobre isso. Até que ponto eu me preocupo com a necessidade daqueles que não têm, ou aqueles que têm menos do que eu. Então, quando nós procuramos enxergar com um olhar honesto a necessidade dos outros, nosso individualismo vai embora. E como resultado da observação desses princípios por parte da igreja primitiva, várias marcas positivas podiam ser vistas na vida daquela comunidade. Marcas essas, meus irmãos, que eu acredito que podem perfeitamente acontecer na vida da nossa igreja também, ou na nossa vida como igreja. Pelo menos 7 marcas estão registradas aí nesses versículos, começando do versículo 43. A primeira marca é: sinais e prodígios seguiam a vida daquela igreja que andava nos caminhos do Senhor, nos princípios do Senhor. Uma igreja que anda nos princípios do Senhor, com certeza, sinais e prodígios ainda podem ser realizados. Eles não ficaram apenas lá no passado, eles podem acontecer hoje. Curas e tantos outros sinais que Deus pode realizar. Jesus disse isso: olha, vocês vão fazer sinais maiores ainda do que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai. Então aquela igreja, pelo fato de viverem na prática da palavra, viverem uma vida de comunhão e se preocupar com a necessidade alheia, sinais e prodígios eram feitos, eram realizados. O texto diz isso. Todos estavam cheios de temor, e esse temor era temor de Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma outra característica é que não é difícil permanecer em um grupo que se comporta assim. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não é difícil de vivermos em uma comunidade assim, onde tudo é comum, onde a gente se preocupa uns com os outros, com a necessidade um do outro. Uma terceira marca é: as necessidades das pessoas eram supridas sem dificuldades. Então, quem tinha mais compartilhava, e quem tinha menos não tinha necessidade, porque havia esse temor do Senhor, e eles estavam tão alegres com o que Jesus estava fazendo na vida deles, que eles se despenderam daquilo que era material para compartilhar com os outros. Uma quarta marca daquela igreja é que não havia barreiras que os impedissem de diariamente estarem na igreja. Aqui diz que eles todos os dias, versículo 46, todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. E ainda que eu continuo defendendo a ideia de que o templo não é o único lugar de nos reunirmos, mas que dificuldade hoje para as pessoas ir ao templo, para as pessoas se reunirem. E esse recurso que nós estamos usando de fazer culto online, ele é uma faca de 2 gumes, porque pode ser que depois que passe a quarentena, muita gente fique acostumada com essa ideia de assistir cultos online. Não é a minha ideia. Eu estou fazendo isso porque nós não podemos nos reunir, né? Mas a reunião para louvar a Deus, para manter comunhão, para ajudarmos uns aos outros, não é necessariamente só no templo.
ela pode acontecer em qualquer lugar, na casa de um irmão, na casa de uma pessoa, de um vizinho seu, aonde estiver. Então, mas não havia barreiras para aquela igreja se reunir. Eu quero sair dessa quarentena, dessa pandemia, com o desafio de que também a nossa igreja não haja barreiras mais para a gente se reunir, onde quer que seja, aonde for, que hora for, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor e também para vivermos em comunhão e podermos preencher as necessidades alheias. Uma quinta marca daquela igreja é que a alegria e a simplicidade eram marcas bem visíveis daqueles irmãos, né? No versículo 46, a parte B, diziam que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Que coisa boa, né? Eu estou aqui me lembrando das nossas reuniões com o kit crente, né, que a gente usa aqui. Lá no Pará a gente falava junta panela, e eu estou sentindo saudade disso. Mas muitas vezes, algumas pessoas às vezes vai para essas reuniões por causa da comida. Aqueles irmãos, a motivação deles estarem reunidos, deles estarem juntos, era muito mais do que só a comida. Era de fato a sinceridade do coração e a alegria de poder estar juntos, comungando e juntos se alegrando em nome do Senhor Jesus. Uma sexta marca daquela igreja que praticava a palavra, vivia em comunhão e se preocupava com a necessidade alheia, era que aquela igreja era uma igreja simpática aos olhos dos não crentes. Irmãos, isso é muito importante, porque pode acontecer de pessoas nos chamarem de antipáticos ou alguma coisa parecida, mas a verdade é que aquela igreja, a igreja primitiva, que diz que ela contava com a simpatia de todo o povo, não era apenas dos cristãos da lei, até porque essa palavra nem tinha sido ainda inventada naquele momento da igreja, mas eles contavam com a simpatia, os não crentes olhavam para aquele estilo de vida que aquela igreja estava vivendo e se sentiam atraídos. E a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos, e eu acredito que Deus fazia isso porque aquela igreja era uma igreja simpática. E essa era uma marca daquela igreja. Deve ser a marca da igreja evangélica nos dias atuais. Pode ser, não tenho dúvida nenhuma. A Bíblia fala que a igreja seria perseguida. A igreja é perseguida em vários lugares do nosso mundo. Mas o texto bíblico é muito claro. A igreja contava com a simpatia de todo o povo. E uma última marca daquela igreja que vivia na prática da palavra, que vivia em comunhão e que se preocupava com a necessidade alheia, era crescimento. Hoje temos falado de crescimento, modelos de crescimento, modelo disso, modelo daquilo, mas a verdade é que o crescimento ele é natural na vida de uma igreja que vive na prática da palavra de Deus e da oração, de uma igreja que vive em comunhão e de uma igreja que se preocupa com a necessidade alheia. Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma igreja que segue esses princípios que nós citamos aqui, primeiro, ela está dentro da vontade de Deus, ela se torna relevante para a sociedade na qual ela está inserida. Praticar a palavra de Deus, ter vida de oração e estar em comunhão com os irmãos e preocupar-se com as necessidades alheias são princípios indispensáveis para a igreja atual, assim como foi lá no início. A comunidade evangélica que abrir mão de qualquer um desses princípios ou de todos eles está condenada a ficar parada no tempo e não cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela. Então, meus irmãos e vocês que estão nos assistindo pela internet, eu acredito que a igreja ela avança na medida em que ela vive na prática da palavra de Deus e da oração. Ela avança na medida em que ela vive em comunhão. Lembrando que comunhão não significa necessariamente estar
reunidos juntos no mesmo lugar. Né? Comunhão significa ter tudo em comum. E a coisa principal que nós temos em comum é o nosso Senhor Jesus. E o terceiro princípio, uma igreja que se preocupa com a necessidade alheia, que pratica esses princípios, ela vai, necessariamente ela vai crescer, porque ela vai se tornar o instrumento principal de Deus para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Então, que nessa noite nós possamos nos espelhar no exemplo da igreja primitiva e, quem sabe, quando essa quarentena terminar, a gente vai ter a oportunidade de nos reunir no templo, mas que as reuniões nos lares, quem sabe, partirmos o pão em casa e participar das refeições com alegria e sincereza do coração, seja algo mais recorrente, que seja coisas que aconteçam com mais frequência na vida da igreja do Senhor Jesus, não só aqui em Jataí, mas em todos os lugares que a igreja do Senhor Jesus existe. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a vivermos uma vida assim. Quero uma vida na prática da palavra de Deus e da oração, uma igreja que vive em comunhão, e uma igreja que se preocupa com a necessidade alheia. Que Deus nos abençoe. Né? Tem dois irmãos que estão assistindo, irmão de carne, o Célio lá em Goiânia e a Célia lá em Imperatriz, no Maranhão. Deus abençoe a vida de vocês com essa palavra. E não só eles, mas também todos aqueles que estão assistindo. E eu quero orar com vocês nessa noite, agradecendo a Deus pela força que Ele está nos dando para podermos passar por esse momento. Paizinho querido, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, cada dia mais a ficarmos firmes com o Senhor. Mesmo estando separados fisicamente, como igreja do Senhor, nós não fomos separados da comunhão, não fomos separados do Senhor. A Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor. E nós queremos, ó Deus, agradecer pelo recurso que temos de poder alcançar pessoas tão distantes, tão longe onde elas estão, com a Tua palavra. E que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo e os outros vídeos que estão sendo colocados por outros colegas, outros pastores, que essa Tua palavra alcance cada coração. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a força necessária para continuarmos lutando, ó Deus, junto com as autoridades contra essa pandemia. Que o Senhor nos dê capacidade de fazer a nossa parte nesse processo todo. Abençoa os governos municipais, estaduais e federal, Pai, no sentido de que eles tenham sabedoria do Senhor para poder vencerem, ó Deus, essa crise e o Teu povo poder viver uma vida de paz. Que a Tua paz, ó Deus, possa reinar em nossos corações. Muito obrigado, Pai. Nos dê uma semana na Tua presença, mesmo uma semana ainda em confinamento, em isolamento social, mas queremos, ó Deus, que a Tua presença seja conosco, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida do Teu povo, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês terem assistido. Eu vou depois ver os comentários e vou responder a todos eles. Foi um prazer estar com vocês. Quero mais uma vez agradecer a Ana Beatriz, que está me ajudando aqui na transmissão. Ela é minha assessora para assuntos aleatórios. Que Deus abençoe a vida dela e a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Na quinta-feira oficialmente o dia que nós vamos transmitir outra live, mas pode acontecer que a gente transmita antes. Se acontecer, eu vou colocar um aviso no Facebook, no Instagram, informando de outra live. Talvez seja preciso a gente poder, como vamos ficar até o dia 19 ainda confinados, talvez eu preciso trazer outras palavras para vocês. Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa noite na paz do Senhor.